au fil des ans dans les 4 réserves du musée du Louvre. Ce tableau a été très longtemps dans les réserves des musées français. Enfin, il s'est réveillé après 70 ans de sommeil. O Museu do Louvre, em Paris. Foi aqui que, em 2016, fizeram uma descoberta que chocou o mundo da história da arte. Uma obra-prima elusiva, há muito tempo perdida, foi encontrada. A tela gigante de 2 metros de altura foi guardada enrolada no armazém. Os registros indicam ser um dos trabalhos do conceituado pintor Claude Monet. Foi comprado por um magnata japonês antes da Segunda Guerra Mundial, mas danificou-se bastante. Surgiu a possibilidade desta obra-prima representar o apogeu do trabalho da vida de Monet. Um importante especialista em arte acredita que pode fazer parte da aclamada série de nenúfares em exibição no Musée de l'Orangerie. Ce qui est intéressant, il en avait 13 grands tableaux et il y en a 12 à l'Orangerie. Le 13e, certes à moitié perdu, à Tokyo maintenant. Donc ce tableau est un de ceux qui font partie de ces premiers grands décors. Qual é a história por detrás deste quadro esquecido durante tanto tempo? A técnica sublime e poderosa e as emoções embutidas na pintura estão a ser descobertas. Junho de 2018. No Museu Nacional de Arte Ocidental em Tóquio, Japão, a pintura de Monet foi desenrolada com muito cuidado. A equipa examina a parte de trás para avaliar a extensão dos danos. É uma pintura enorme. Tem cerca de 2 metros de altura e 4 metros de largura. É castanha baça e a parte superior foi completamente perdida. Naoki Yoshimori supervisiona o restauro. Ele faz isto há mais de 30 anos, mas ficou perplexo com o que viu. こっち側から明らかに何かこう入っていってここまで侵食してる感じがありますよね。すごいですね。やっぱりこれカビの跡だと思うんですよね。もわもわもわと侵食していってこう黄色っぽいやつ、黒っぽいやつ、両方ともそうなんではないかと思いますね。Toda a tela tem bolores. Várias partes da tela parece que foram rasgadas. A condição deplorável da pintura é cada vez mais evidente. Hane? 昆虫の羽。こっちが下なのでこういろんな異物がこういうふうにして入り込んでここに溜まっているのでそれだろうと。A equipa encontra vestígios de insetos e terra na parte de baixo. As condições de armazenamento deviam ser terríveis.
この作品はどうやって描かれていてどうやって保存されてきていてその材料をきちんと拾い集めていくその一点一点が重要な証拠になるわけですよ。調査の中で得られる情報を生かしていくっていうのも修復の一つの仕事なんですね。Após uma avaliação minuciosa, a equipa pensa em como deve proceder. Como a obra está tão danificada, um pequeno erro pode destruí-la. まずはミュージアムクリーナーでこれを使って段階的に。わかりました。Este aspirador foi criado especificamente para obras de arte. Até consegue eliminar pequenos esporos de bolor. Como a frágil tela pode rasgar se a parte de trás estiver úmida, Mori remove as pequenas partículas de terra com uma esponja seca. Os restauradores de arte são como médicos. Identificam os sintomas e depois selecionam o método mais apropriado. Toda a pintura tem partes rasgadas. Costuraram delicadamente pequenas aberturas de milímetros para prevenir que se danifique ainda mais. Demoraram 2 meses para apenas preparar a tela para o restauro. Agora que o estado da tela e da tinta está estável, podem finalmente tratar da frente. Finalmente, a pintura de Monet foi revelada. Mas resta apenas a metade de baixo. Qual o seu aspecto? Formas parecidas a folhas de nenúfares na superfície do lago e flores são quase imperceptíveis. A densa camada de terra que cobre a superfície esconde os detalhes. Além disso, as margens da tela estavam cobertas de papel fino para impedir que a tinta lascasse durante o transporte. A equipa começa a descolar o papel. Cada uma das fibras é removida com pinças com muito cuidado. O紙を取るときに絵の具まで取れてしまうということがどうしても起こってしまうので、それを最低限に抑えながらなんとかある絵の具層はそのまま残しておきたいと思っていますので大変ですね。まあ1時間ぐらいでこのぐらいの作業できたんですけど、単純計算していっても何時間何日かかるんだろうっていう作業量が残されていて、やっぱりこれだけ傷んでる状態からそこを安定化させるっていう道のりは遠いなって感じですよね。Por baixo do papel está a tinta, que é extremamente frágil. Usam um pequeno espeto para identificar as áreas em que a tinta está quase a sair.
Os fragmentos que saíram foram colados com ictiocola e deixados para endurecer. Então, e os pequenos fragmentos que não podem voltar à pintura? Oferecem informações valiosas sobre o tipo de tintas que Monet usou e como as usou. モネが今何を描いてるかははっきり見えないぐらいくすんでるわけなんですけども、何か生き生きしたものを伝えられるようになってくるのではないかと希望を持ちながら進めようと思っているわけです。 A pessoa responsável pelo restauro é Akiko Mabuchi. Ela é da opinião que o projeto terá bastante valor para os estudiosos de Monet. モネがこの絵で何を伝えたかったのか、どういう表現をしたかったのか、どういう部分を表したかったのかっていうことの、想像の手がかりになりますよね。あ、こういう絵だったんだっていうことを私たち納得できるわけですよね。 A seguir, a equipa começa a remover o pó. A pintura é virada de baixo para cima para garantir que o pigmento não lasca. 地塗りの上のところはやらなくていいと思うんで、開眼層の線のところから。 Uma densa camada de pó cobre a pintura. Passam os pincéis macios suavemente para não removerem o pigmento. Nossa, すごいね。まだ終わってないね。もっともっと細かくその要素を引き出していかなきゃいけない。 意外となんかすごい色がスリップになると思う。 A rica paleta de Monet começa a surgir. A folha do nenúfar é orlada com azuis escuros e roxos. As ondas da superfície da água são apresentadas. Toques de roxo escuro acentuam a profundidade do lago. Eles terão uma maior compreensão da pintura quando removerem mais pó das áreas de detalhe. Para evitar alterar a qualidade da tinta, mergulham algodão em água altamente purificada para remover o pó. As pinceladas dinâmicas de Monet começam a surgir. Vestígios tridimensionais de tinta começam a ficar nitidamente visíveis. O 筆のストロークがガーッと動きながら、体で描いているようなその動きっていうのもすごく見えてきましたよね。 Flores genialmente pintadas desabrocham. As linhas das pinceladas mostram que Monet aplicou a tinta vigorosamente e sem hesitação.
Uma inspeção cuidadosa a uma das folhas revela vestígios de cerdas de pincel que foram deixadas. ミクロの世界ということもないんですけども、ある意味こう立体的に見ているので、そのプロセス、画家のプロセスが見えてくる。 O restauro de um ano terminou e a técnica de Monet é bastante evidente. Nós 私たちが一生懸命考えて、皆さんと話し合って、こうしようと思った通りの仕事ができたかなと思いますね。成功だと思ってます。はい、いつも存在している作品そのものをなんとかその価値をその持っている価値そのものをきちんと見せようと思って修復してるんですけど、これ半分存在してない部分を感じさせるっていうことがすごく重要だろうと、考えるように少しずつこう変わってきていって、で結論がここにある。A peça enrolada era uma pintura fantasma de um tema desconhecido. Agora, este grande feito da carreira artística de Monet renasceu. Folhas de nenúfar habilmente pintadas em tons de azul e roxo. A pintura demonstra o uso de pinceladas enérgicas e texturas fortes de Monet. Pintada de verde escuro e roxo, a superfície da água tem uma presença sombria. Qual o significado desta pintura para o artista que a criou? Claude Monet foi o pai do impressionismo. Ele pintou nenúfares várias vezes durante toda a sua vida. Monet construiu um lago no jardim da sua casa, onde cultivou nenúfares. Adorava as suas flores e folhas. Plantou um salgueiro chorão na margem do lago. Ele estava fascinado pela figura graciosa da árvore e pelo reflexo oscilante das suas folhas na superfície do lago. Esta rara filmagem mostra Monet a pintar ao lado do seu amado lago. Durante os últimos 30 anos da sua vida, Monet produziu mais de 250 pinturas de nenúfares. Mais surtout, il a utilisé de grandes touches de couleurs pures qui correspondent à ce chatoiement des reflets sur l'eau de son bassin des nymphéas. Donc, pour lui, les touches larges sont comme la réalité même de ces jeux de lumière sur l'eau où se reflète la nature environnante.
Perto das margens do Sena, no centro de Paris, está um museu que exibe as pinturas de nenúfares mais aclamadas de Monet, de acordo com o seu testamento. É por aqui que os visitantes passam primeiro. As paredes estão decoradas com pinturas de nenúfares gigantes. Estas evocam o ambiente do lago ao longo do dia. Aqui é de manhã. As folhas dos nenúfares são de um amarelo esverdeado viçoso. As flores abrem com o nascer do sol. Elas expressam a vivacidade da força da vida. Esta peça retrata o lago ao meio-dia. Retrata a imagem das nuvens refletidas na superfície da água. Banhadas pela luz forte do sol, as folhas são de um verde escuro viçoso. Ao anoitecer, o sol está a desaparecer e a escuridão instala-se. As folhas a flutuar na superfície sombria do lago foram pintadas com cores ricas e escuras. Pensa-se que a pintura recentemente restaurada tem uma profunda ligação com a peça da noite, com o seu cenário escuro. O seu tamanho é uma das razões desta teoria. Estas pinturas são compostas por várias telas. Cada uma tem 2 metros de altura e 4 de largura. Nenúfares, reflexo de um salgueiro chorão, tem as mesmas medidas. Os especialistas também prestam atenção à própria tela. O recente restauro usa o mesmo tecido que as pinturas no Musée de l'Orangerie. Ce qui est intéressant, il en avait 13 grands tableaux et il y en a 12 à l'Orangerie. Le 13e, certes à moitié perdu, à Tokyo maintenant. Donc ce tableau est un de ceux qui font partie de ces premiers grands décors. Mas a pintura teve um destino turbulento em 1939. Foi o início da Segunda Guerra Mundial. Um ano depois do início do conflito, Paris estava prestes a ser incendiada. Um magnata japonês decidiu mudar a sua coleção para um lugar seguro. Várias peças acabaram em Abondant, uma aldeia a 60 km a oeste de Paris. A pintura de nenúfares ficou guardada numa pequena casa com bastante umidade. Escondido há muitos anos, o grande trabalho de Monet desapareceu da história. Malencontreusement, sans doute cette grande caisse, et une autre d'ailleurs, ont été placées dans un lieu où elles ont subi un dommage d'humidité très grave. Dar nova vida à obra-prima pareceu ser um problema insuperável. Como apenas sobrou metade da pintura, era impossível saber o aspecto da pintura completa. O que terá sido pintado na metade perdida?
A equipa do projeto descobriu uma pista crucial em 2018. Este instituto contém documentos relacionados com bens culturais franceses. Akiko Mabuchi e a sua equipa fizeram uma análise minuciosa às placas fotográficas tiradas no período anterior ao desaparecimento dos trabalhos de Monet. Isto é um negativo dos nenúfares, reflexo de um salgueiro chorão. Foi tirado em meados de 1920, antes de ser danificado. A obra completa foi revelada pela primeira vez. Esta é a metade de cima desaparecida. O tronco do salgueiro chorão é refletido invertido na superfície da água. Divide a tela verticalmente. No canto superior esquerdo, várias folhas de nenúfares parecem mexer-se. 全く構図がなくなってしまったために分からなかった部分ですよね。何が描かれていたのか、どういうふうに描かれたのかということが非常に鮮明なガラス乾板でよく分かります。絵画っていうのはやっぱり全体の構図とか全体の印象っていうのは非常に重要ですよね。Foi criada uma versão digital da foto monocromática e fundida com uma foto da metade de baixo. Encaixa perfeitamente. Mas a fotografia está a preto e branco. Que cores terá Monet usado na metade de cima? Agora, foi criado um novo projeto para dar vida à restante visão de Monet. A liderar o projeto está Yu Kinoshita, um especialista em engenharia de imagem, e Satoshi Iizuka, da Universidade de Tsukuba. Ao utilizar a mais recente tecnologia de inteligência artificial, eles estão a tentar reconstruir as cores digitalmente. そのモネのいろいろなその絵画の彩色パターンっていうものをこのモデルに学習させて、全体的に見て自然な一貫性のあるカラーっていうものを実現するということをやっています。É assim que funciona. O lado direito da pintura de Monet é convertido para preto e branco. Depois, a inteligência artificial especula que cores devem ser usadas, baseando-se no lado esquerdo. Por exemplo, as cores desta parte do corrimão seriam previstas ao compará-las com um corrimão de formato semelhante. A inteligência artificial deduz as cores, baseando-se nas que Monet utilizou nas suas pinturas. Reuniram imagens de mais de 200 obras principais da carreira de Monet. Eles inseriram todos os dados no sistema. Passaram 3 meses desde o início desta fase. A inteligência artificial estudou 1,4 milhões de iterações. Este é o resultado. A metade de baixo é a peça que Monet pintou. A metade de cima tem as cores que a inteligência artificial presume que Monet usou. As folhas de nenúfares no canto esquerdo foram pintadas com tons de azul claro. A área à volta do salgueiro foi tingida de amarelo.
A equipa reúne-se no Museu Nacional de Arte Ocidental para rever os resultados. ある程度十分な学習ができたかなというところで、このモデルをベースに今回の作品を学習させてこちらになります。下半分と上半分がなんか様式が全く違う印象というか、柳の毛がこう映っているこの手の絵ではまず見ない色合いだと思うんですよね。真ん中の明るくの色味がだいぶ違うんですけど、そうですね。なんでしょう、黄色みがかってるっていうか黄緑みたいにちょっと見えてくるんですけれども。Eles pensam que a parte amarela no centro não combina com os tons presentes na pintura. Comparando com os tons calmos da metade de baixo, as cores da metade de cima são mais claras. でそれでやっぱり明らかにこれは違うだろうっていうところについては、そうこうじゃないよね、こうじゃないよね、もっとこうだよねっていう、推論を積み重ねていくと。でもそのこうじゃないよね、こうじゃないよねっていうその修正をしていく時のね、根拠っていうのが、例えばもうちょっと写実的に描かれた絵で、例えば女性のドレスをある画家がこういうふうに描くから、こっちのドレスも多分こうだろうっていうようなのと、モネのこういう絵における色彩っていうのが、だってモネってやっぱりいろんな色使ってますでしょ、本当に。それでやっぱりモネらしくない色で絵を描くことだってよくあるので、本当はそこの中に入りきらないものがモネだと思うんですよ。だからそういうみんなが納得する、この場でみんなが納得するようなものに到達しないと思うんですよ。Foi momento que demonstrou os limites da reconstrução digital. ただ現状でこれ以上もう打つ手なしかなっていうと、決してそういうわけでもないかなというところが今私の思うところですので、もうちょっと挑戦をしていく中で。Kinoshita afirmou que gostaria de continuar a procurar a paleta de cores de Monet. Por que será que a inteligência artificial teve esta limitação? Porque a arte é domínio difícil para a inteligência artificial. Com uma fotografia, os contornos são evidentes. Portanto, a inteligência artificial pode confirmar através da sua forma que isto, por exemplo, é a flor de um nenúfar e depois deduzir a cor. No entanto, essa particularidade é muito difícil de alcançar através de uma pintura que um artista cria de acordo com o seu sentido estético. Além disso, inferir cores de uma pintura impressionista é desafio que mesmo a tecnologia de inteligência artificial mais avançada não consegue superar. A equipa do projeto reconsidera os resultados. やっぱり機械学習の方でも写真を解釈するのに悩むんだなっていうところが、黄緑って言ってもただの黄緑で塗ってるようなところは一箇所もないっていう中でどう解釈していくかは結構難しいんですね。もう少しできるとしたら、今は本当にもう全ての作品を使って学習させてるんですけど、これと似たような傾向がある画像のみで学習させるっていう形にすると、もう少し再現度が高くなるかなという気はしますね。逆にモネのその晩年だけに絞ってみるっていうのが一つですかね。Kinoshita procura uma peça que dará origem a uma descoberta.
Ele visita o Musée Marmottan Monet em Paris, que possui várias das últimas obras do artista. Ele investiga os tipos de cores que Monet utilizou no fim da sua vida. Os tons escuros de azul e verde parecem estar a afundar-se na tela. A partir dos 70 anos, Monet usou cores sombrias e ténues. Bonjour, vous êtes venu voir ce tableau? Et qu'on est ici dans une œuvre qui reflète très très fidèlement ce que peut être la noirceur des abîmes. Monet peint ce qu'il voit, quand il le voit, de la couleur dont il le voit. Et donc, l'utilisation du bleu et du vert restitue extrêmement fidèlement la vision de Monet à un instant donné. Voilà la manière dont il utilise et le bleu et le vert. Kinoshita decidiu inserir as cores escuras como dados e colocou a inteligência artificial numa sessão de aprendizagem intensiva. モネがどういう風景を見ていたかなっていうのがすごくイメージできるんですね。それはこの作品の独特の暗さから生まれてきてるのかなと思うんですけれども、今回復元しようとしているものに近いものなんじゃないかなと。そこはこれから持って帰ってまたもう一回作品に対してトライアルすることで分かってくるところかなと思っております。 Monet pintou vários quadros chamados nenúfares, reflexo de salgueiro chorão. Este está no Museu Municipal de Arte de Kitakyushu. A localização dos nenúfares e a composição do tronco do salgueiro têm semelhanças com a pintura em questão. O lago da pintura no Metropolitan Museum em Nova York foi pintado com cores escuras. Parece que o lago está envolto em sombras negras. A inteligência artificial contém os dados que Kinoshita recolheu pelo mundo. A IA é submetida a mais de 3,3 milhões de sessões de treino, mais do dobro da última vez. Este é o resultado da segunda tentativa. Não tem a mesma notória discrepância de cores como a primeira. Os incômodos tons de amarelo foram substituídos por nuances azuis e roxas. O tronco de salgueiro também foi colorido com tons escuros. Em geral, a pintura tem um tom mais escuro. So の晩年の作品がその入力というか目的の画像だったと思うんですけど、やっぱりそれに近いようなタッチで描かれたものっていうのを入れたことによって、やっぱりよりそのパターンっていうものをうまく学習できるようになって、やはりその精度っていうのも少し上がったかなという感じがします。私としては、かなりいいところまで行ったのではないかなと思います。No entanto, Kinoshita ainda não está satisfeito. Ele tem novos desafios. AI も技術的な限界というものがやっぱりありまして、どうしても写真に色がついていったっていう表現の世界を超えていかないんですね。その筆の
筆の流れ、筆色の情報と色と分けてコントロールするっていうのは確かにそういうのと考え方あるかもしれないですね。Aspecto fundamental das pinturas de Monet é a tridimensionalidade pura da sua aplicação de tinta. Kinoshita quer recriar essa sensação. Como é que Monet conseguiu esta impressão 3D? Uma das chaves para resolver esse mistério foi encontrada num fragmento de tinta recolhido no restauro da pintura. À primeira vista, esta parte parece ser verde e roxa. Mas um corte transversal de apenas 0,4 mm de espessura mostra que é composta de 7 camadas de cor. O efeito 3D foi criado ao sobrepor estas cores. Mas o método de sobreposição de Monet não era uniforme. Ele fez ajustes às cores e à espessura. As técnicas de Monet eram mágicas. Ao sobrepor pigmentos e ao aplicar pinceladas com habilidade, ele deu vida às pinturas. Será que essas complexas camadas de tinta podem ser recriadas? O pintor Yu Anthony Yamada tentará responder a essa questão. Tem estudado o estilo de pintura de Monet. Ele imitará o trabalho de Monet com o pincel e incorporará as suas descobertas na reconstrução digital. やっぱりこの絵の中ですごく変化に富んでいて、絵の具の厚みもすごく薄い箇所もあれば何層も重ねて、表面ももうボコボコになっているような場所もあったりとか、やっぱりその単調に見えないのはやっぱそういった工夫がされてるからなのかなっていうのはすごく思いましたね。 Yamada imprime em tamanho real as imagens combinadas da foto de 1920 e da pintura restaurada. Primeiro, ele observa a foto de perto e reproduz a imagem geral. Explora a maneira como Monet controlou as suas pinceladas. やっぱり筆致っていうのはすごく大事な要素なので、やっぱそこがずれてしまうとやっぱりモネの作品とは全く違ったものになってしまうと思うので。 Depois, Yamada começa a reproduzir cada uma das pinceladas de Monet, tendo em conta o efeito 3D. Esta parte de cima, por exemplo, parece desfocada. Como é que este efeito foi produzido? Ele decide explorar ainda mais. Ele projeta uma imagem monocromática na tela para o ajudar a reproduzir as pinceladas corretamente.筆致っていうことを追っていくとモネのリズムであったりとか生き生きとしたストローク動きみたいなものが見えてくる。 Yamada reproduz mais de 500 padrões das pinceladas de Monet.
As cores geradas pela inteligência artificial e as pinceladas de Hamada serão fundidas digitalmente. A equipa procura com atenção pistas e camadas múltiplas de pinceladas em cada parte da foto monocromática. É uma tarefa hercúlea. Deきました。とりあえずどういうふうに見てもらえるかなというところでいくと、むしろ気が引き締まるタイミングでありますよね。É o dia da revelação. Akiko Mabuchi, a responsável por todo o projeto, e Nao Oshimori, que supervisionou o restauro, aguardam com expectativa os resultados. まださっきできたばっかりのデータなんですけれども、はい、見ていただければなと思います。よいしょ。Nenúfar, reflexo de salgueiro chorão de Monet, ressuscitou. Mostra salgueiro chorão a fluir, refletido na superfície do lago de Nenúfar, talvez ao anoitecer. O estudo rigoroso das últimas obras de Monet ajudaram a inteligência artificial a deduzir as cores. Até a qualidade 3D foi restaurada, tal como Monet poderá ter pintado. Uma obra-prima perdida no caos da guerra foi finalmente ressuscitada. モネの思いが伝わってきますよね。すごく自由にどこにポイントを当てたとか、ここの美しさを描きたかったかということではなくて、もっと大きなものをこう動かしている、もっと広がりのある空間というか、そのモネの自由さというか、そういうのが見えてきたと思います。やっぱり大作ですよね、本当。全身全霊で書いてたと思うので、まあもしそれ半分でもなくなったっていうのを彼が聞いてたらすごく落ち込んだと思うんですけど、彼にとっても大事な作品だったと思うので、それをまあ完全なオリジナルではないけど、そういうモネがやろうとしたことを見て鑑賞するっていうのはやっぱり彼にとっても良かったんじゃないでしょうか。Monet continuou a pintar os seus nenúfares por toda a sua vida. Esta obra-prima renascida reflete bem a sua paixão por estas flores. Son idée était de dépasser ce qu'il avait fait auparavant. Et donc c'est une invention de Monet vieillissant qui est tout à fait remarquable dans l'histoire de la peinture. Il est enfin présenté au public. Il montrera l'audace du vieux peintre.